história real da vovó, o circo revelou um segredo chocante que mudou tudo para ela. A tranquilidade da Vila Esperança era inquebrantável até que uma manhã ensolarada, um circo itinerante decidiu montar suas tendas na Praça Central. As crianças, com os olhos brilhando de emoção, corriam para lá, aninhando sonhos de palhaços e animas mágicas em seus corações. Dona Lúcia, a vovó carinhosa da vila, sentia a movimentação e a curiosidade a chamando. Sempre com um sorriso no rosto e um jeito doce de contar histórias, ela nunca havia se deixado levar por tantas aventuras. Mas algo sobre aquele circo despertou seu interesse. Naquela noite, embalada pelo som de risadas e música, Dona Lúcia viu-se na fila para comprar o ingresso. O circo era um bosque de cores vibrantes e sons encantadores, e ela mal podia esperar para ver o que estava por vir. Nos primeiros minutos, palhaços saltitantes e acrobatas fazendo piruetas deixaram a multidão extasiada. Mas foi quando um mágico envolto, de repente, pediu que ela subisse ao palco. A plateia sussurrou e o coração dela disparou. Com passos hesitantes, ela se aproximou. Vovó Lúcia, ele disse, sua voz ecoando como uma lembrança antiga. A vida é feita de mágica e mistérios, e hoje eu revelarei um segredo que vem do passado. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. O quê? Seu olhar se aprofundou. E lá estava ele. O irmão que desaparecera há tantas décadas após uma tragédia que ela tentara esquecer. Dona Lúcia ficou paralisada. O que deveria ser uma noite mágica tornou-se um turbilhão de emoções. Toda a dor, todos os segredos que habitaram o silêncio de sua vida tornaram-se palpáveis naquele momento. Enquanto o público aplaudia, ela lutava contra o nó na garganta. Como era possível que ele estivesse ali? Mas o encanto foi rapidamente ofuscado quando ela viu uma figura sombria entre a multidão. Senhor Paulo. Ninguém sabia, mas ele carregava os sussurros do passado e Dona Lúcia se sentiu novamente ameaçada. O coração dela sabia que os segredos enterrados estavam prestes a vir à tona e ela precisava encarar isso. Enquanto os eventos estranhos começaram a acontecer ao redor do circo, um clima de incerteza pairava. Seria o Sr. Ricardo realmente seu irmão? O que aconteceu naquela noite fatídica há tantos anos? Ela não apenas carregava o peso de seu próprio coração, mas também o de Letícia e Rafael, seus netos, que viam nela um pilar de amor e segurança. Dona Lúcia precisava descobrir a verdade oculta. Ao mesmo tempo, temia o que poderia encontrar. Poderia a verdade libertá-la? Ou apenas abrir feridas que nunca cicatrizaram? Cada resposta trazia uma nova pergunta. Cada revelação, um novo medo. O circo, que deveria ser uma fonte de alegria, tornara-se um labirinto de mistério e dor. E assim, entre risos e lágrimas, Dona Lúcia se viu mergulhada em uma história que mudaria tudo para ela. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Lúcia estava paralisada. Seus pensamentos dançavam entre o encantamento e a confusão. A plateia vibrava, mas tudo ao seu redor parecia distorcido. O mágico a fitava com intensidade e Dona Lúcia queria gritar, queria correr, mas as pernas não obedeciam. Ela saiu do transe quando o mágico Ricardo completou sua frase, e o que ele disse a fez estremecer. Mas a verdade é mais dolorosa do que você imagina, Lúcia. A culpa não foi somente sua. Ele fez um gesto dramático com as mãos, e uma chuva de faíscas coloridas se espalhou pelo ar. O público aplaudia sem saber do tumulto interno que a consumia. Ela não sabia se o que sentia era medo ou esperança, mas uma coisa era certa. Algo monumental estava prestes a ser revelado. Aos poucos, o silêncio ensurdecedor foi quebrado por um grito cortante. Uma mulher da plateia, conhecida como Dona Rita, caiu ao chão, os olhos arregalados e cheios de terror. O circo parou, a música parou, olhares se voltaram para ela e na sua mão segurava uma pequena caixa. A caixa, com um brilho sombrio e misterioso, parecia ter surgido do nada. Não! Isso não pode estar aqui! A voz de Dona Rita ecoou com um tremor que fez todos se calarem. Dona Lúcia levou a mão ao peito, o coração disparado como um tambor. O que estava acontecendo? Os murmúrios se espalharam. Quem era aquela mulher e o que havia dentro da caixa que a deixava tão assustada? O mágico Ricardo também parecia perturbado. Ele se aproximou de Dona Rita. E uma tensão no ar ficou palpável. A plateia assistia sem saber que aquela cena estava prestes a mudar tudo. Você não pode abrir isso aqui, Dona Rita! Ele implorou. Sua voz estava carregada de um misto de desespero e urgência. E então, com um movimento abrupto, Dona Rita fez a caixa se abrir. Um odor forte de poeira e algo enjoativo tomou conta do ar. Todos balançaram a cabeça. O pânico se instalou na multidão. Dentro da caixa, ninguém esperava o que veriam. Retratos desbotados, documentos amarelados e uma fotografia de uma família, bem ali, em um tempo que parecia muito distante. Dona Lúcia reconheceu as faces. Era a sua própria família, antes da tragédia que a assombrava. A respiração dela ficou presa na garganta. Como aqueles documentos estavam ali? O que tinham a ver com a mágica do circo? No centro estava uma mulher, a mesma que lhe havia dado à luz. Apenas ao lado dela estava um homem, que não era seu pai. A verdade pulsava como um coração ferido. Nesse instante, tudo que Dona Lúcia acreditava ter conhecido, cada memórias que havia construído, começavam a desmoronar. O mágico Ricardo tinha um olhar de dor. Dona Lúcia, você precisa entender. Existe uma ligação que vai além do que você imagina. Tudo está conectado. Mas as palavras dele se dissolveram em um grito. O Senhor Palmo, a figura sombria, observadora da multidão, lançou-se para a frente, os olhos cheios de uma raiva intensa. Você não devia ter feito isso! As consequências vão ser horríveis! E com uma força desassociada ao seu tamanho, pegou a caixa e a arremessou ao chão. O impacto fez os documentos saírem voando. A confusão tomou conta e a plateia começou a gritar, enquanto as folhas da história de Dona Lúcia dançavam pelo ar como folhas mortas de outono. Não!
Não! Esses segredos devem permanecer ocultos, berrou Dona Rita. Mas era tarde demais! O mundo de Dona Lúcia prestes a se desintegrar. As relações eram uma teia emaranhada de mentiras e verdades dolorosas. Cada olhar na multidão carregava uma expectativa. Sussurros se espalhavam como um incêndio. O circo, que era magia, agora parecia um campo de batalha, onde a verdade e o passado se cruzavam, deixando os espectadores em uma ansiedade desesperadora. E ali estava Dona Lúcia, em meio ao caos, com o sentimento de que a revelação que a aguardava a faria confrontar não apenas seu passado, mas tudo o que achava ter construído em sua vida. E havia algo mais. Alguém a observava, impassível, à sombra, como se aguardasse o momento certo para mostrar a verdadeira essência do que estava prestes a acontecer. A noite estava longe de acabar. E os segredos que surgiriam dariam à vida de Dona Lúcia um novo significado. Uma nova devastação! O mundo de Dona Lúcia estava prestes a se desintegrar. Um grito agonizante rasgou o ar, congelando o tempo. Isso não vai ficar assim. Uma figura emergiu da multidão. Era a Letícia, a neta de Dona Lúcia, com os olhos brilhando de determinação e medo. Ela segurava um pedaço de papel amassado na mão. Vovó, você precisa ver isso! Desesperada, ela atravessou a multidão, seu rosto uma mistura de pânico e coragem. A plateia dividiu-se, parecendo ter reconhecido o peso de sua mensagem. Dona Lúcia sentiu o coração acelerar, sem saber o que esperar. Letícia alcançou o palco, ofegante. Todos os olhares estavam sobre elas. Dona Lúcia, você precisa entender, eu encontrei! Letícia estendeu a mão, revelando o papel, que parecia esfarrapado e amarelado como os documentos que voavam ao vento. Estava na caixa do sótão. Eles não eram apenas retratos da sua família, eram documentos de adoção. Você não é quem pensa que é. Naquele instante, o ar ao redor de Dona Lúcia ficou pesado. Sua mente girava. A ideia de ser uma stranger em sua própria história era um golpe surdo. O quê? Letícia, não brinca com isso! O tom de sua voz era de incredulidade, mas algo dentro dela começou a quebrar. Ela sentia que a verdade estava prestes a transformar tudo. Letícia, sem hesitar, abriu o documento e começou a ler em voz alta. Aqui diz que Dona Lúcia foi adotada por seus pais. Sua verdadeira mãe, a sala pareceu prender a respiração. Sua verdadeira mãe era Dona Rita. Cortaram o ar como uma lâmina. O choque percorreu a multidão, moendo os ânimos. Dona Rita, que até então se mostrava como uma mulher assustada, agora tinha uma nova luz sobre si. Uma luz que a expunha como o centro de uma teia que preço não se imaginava. O público trocou novos olhares atordoados, sem saber como reagir. Aquilo era um pesadelo. Dona Lúcia passou a mão pelo cabelo, tentando se manter em pé. Isso não pode ser verdade. Ela queria se agarrar ao que sempre conheceu, mas cada vez que olhava para Letícia, via uma confirmação no horizonte de um novo entendimento. A jovem parecia iluminada por uma verdade que agora começava a desmoronar as balanças da vida de Dona Lúcia. Quando a notícia caiu, um silêncio profundo se instalou. Olhares perplexos se voltaram para Dona Rita. O que isso significava? A mulher que há poucos minutos não passava de uma figura obscura, agora era uma parte integral de cada dor de Lúcia. O que estava acontecendo? Eu posso explicar!
Dona Rita gritou, sua voz tremendo. Eu estava com medo, Lúcia. Medo de que você soubesse, que nunca quisesse me ver de novo. Eu só queria proteger você. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado, mas o desespero de Dona Lúcia é mais forte que as palavras da mulher. Proteger? Proteger de quê? O coração dela latejava e ela não conseguia mais distinguir entre a raiva e a dor. E então, com um movimento repentino, o senhor Paulo, a figura sombria, interrompeu o tumulto. Chega! Não deixem que essa loucura continue. A verdade não vai te libertar, Lúcia. Ao contrário, ela vai te aprisionar para sempre. Seus olhos brilhavam com uma sensação de clamor que ecoava pela multidão. O que ele sabia? Por que ele estava tão envolvido nesse emaranhado? Dona Lúcia se virou. O rosto pálido e tenso e o olhar afiado revolta. Você sabe mais do que deixa transparecer, não sabe? A dúvida começava a crescer como uma sombra, como um burburinho baixo que já não podia ser ignorado. O caos tomou conta de novo. O que mais havia escondido sob as camadas da vida de Dona Lúcia? Os segredos estavam todos à mostra, mas a verdadeira realidade ainda escapava. O circo, que começara como uma fonte de encantamento, agora se transformava em um campo de batalha emocional. A noite, antes vibrante, tornava-se um manto pesado de tensão. E enquanto os povos sussurravam e se questionavam, a vida de Dona Lúcia girava em um turbilhão, clara como nunca fora, mas obscurecida pelo que estava por vir. Os segredos estavam à espera, escondidos nas sombras, prontos para saltar e mudar tudo novamente. O que mais estava por trás deste enredo? Como um mágico escondido no brilho, à espreita esperando o momento certo para revelar o que poderia por fim desmoronar a vida de Dona Lúcia. O mundo de Dona Lúcia estava prestes a se desintegrar. As relações eram uma teia emaranhada de mentiras e verdades dolorosas. Cada olhar na multidão carregava uma expectativa, sussurros se espalhavam como um incêndio. E no meio do caos, um novo som se fez ouvir. Um grito agonizante rasgou o ar, congelando o tempo. Isso não vai ficar assim! Uma figura emergiu da multidão. Vovó, você precisa ver isso! Desesperada, ela atravessou a multidão, seu rosto uma mistura de pânico e coragem. A plateia dividiu-se, parecendo ter reconhecido o peso de sua mensagem. Dona Lúcia sentiu o coração acelerar. Sem saber o que esperar, Letícia alcançou o palco ofegante. Todos os olhares estavam sobre elas. Dona Lúcia, você precisa entender! Eu encontrei! Letícia estendeu a mão, revelando o papel, que parecia esfarrapado e amarelado como os documentos que voavam ao vento. Estava na caixa do sótão. Eles não eram apenas retratos da sua família. Eram documentos de adoção. Você não é quem pensa que é. Naquele instante, o ar ao redor de Dona Lúcia ficou pesado. Sua mente girava. A ideia de ser uma estranha em sua própria história era um golpe surdo. O quê? Letícia, não brinca com isso! O tom de sua voz era de incredulidade, mas algo dentro dela começou a quebrar. Ela sentia que a verdade estava prestes a transformar tudo. Letícia, sem hesitar, abriu o documento e começou a ler em voz alta. Aqui diz que Dona Lúcia foi adotada por seus pais, sua verdadeira mãe. E, com essa pausa, a sala pareceu prender a respiração. Sua verdadeira mãe era Dona Rita.
Essas palavras cortaram o ar como uma lâmina. O choque percorreu a multidão, moendo os ânimos. Dona Lúcia passou a mão pelo cabelo, tentando se manter em pé. Isso não pode ser verdade! Ela queria se agarrar ao que sempre conheceu, mas cada vez que olhava para Letícia, via uma confirmação no horizonte de um novo entendimento. A jovem parecia iluminada por uma verdade que agora começava a desmoronar as balanças da vida de Dona Lúcia. Quando a notícia caiu, o silêncio profundo se instalou. Olhares perplexos se voltaram para Dona Rita. O que isso significava? A mulher que há poucos minutos não passava de uma figura obscura, agora era uma parte integral de cada dor de Lúcia. O que estava acontecendo? Eu posso explicar, Dona Rita gritou, sua voz tremendo. Eu estava com medo, Lúcia. Medo de que você soubesse, que nunca quisesse me ver de novo. Eu só queria proteger você. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado, mas o desespero de Dona Lúcia era mais forte que as palavras da mulher. Proteger? Proteger de quê? O coração dela latejava e ela não conseguia mais distinguir entre a raiva e a dor. E então, com um movimento repentino, o Sr. Paulo, a figura sombria, interrompeu o tumulto. Chega! Não deixem que essa loucura continue. A verdade não vai te libertar, Lúcia. Ao contrário, ela vai te aprisionar para sempre. Seus olhos brilhavam com uma sensação de clamor que ecoava pela multidão. O que ele sabia? Por que ele estava tão envolvido nesse emaranhado? Dona Lúcia se virou, o rosto pálido e tenso, e o olhar afiado de revolta. Você sabe mais do que deixa transparecer, não sabe? A dúvida começava a crescer, como uma sombra, como um burburinho baixo que já não podia ser ignorado. Suddenly, as palavras trafegavam na sala. Um estrondo profundo se fez ouvir. O chão tremeu. O circo, que já era um palco de anseios, agora tornava-se um teatro do inesperado. Os malabaristas pararam e uma tensão espessa se espalhou pelo ar. As luzes do circo se apagaram, mergulhando tudo em uma escuridão de arrepiar. Gritos ecoaram enquanto as pessoas buscavam abrigo. No meio do pânico, uma luz ofuscante iluminou brevemente a multidão. Foi neste momento que uma figura encapuzada surgiu do fundo do circo. Suas roupas pareciam flutuar à medida que se movia. A agitação tomou conta novamente. A verdade deve ser revelada! Gritou a figura, e o som de sua voz soou como um eco do passado. Quem é você? Gritou alguém na multidão. Mas a figura ignorou a pergunta e se aproximou de Dona Lúcia. Você não sabe de tudo, mas eu sei. Os olhos de Dona Lúcia se arregalaram. Do que você está falando? A figura retirou o capuz, revelando um rosto conhecido. Era um velho amigo de Dona Lúcia, que tinha desaparecido anos atrás. A dor que você carrega está ligada à minha fuga. Eu não sou um espectador. Eu sou parte do seu passado. Dona Lúcia estava paralisada. Suas mãos formigavam. A revelação lhe atingiu como um golpe. Ele não apenas conhecia os segredos, ele era parte deles. Neste instante, seus mundos colidiram e tudo o que ela acreditava sobre sua vida, sobre sua família, começou a se esfarelar como papel velho. Você precisa saber a verdade, ele gritou, desesperado. E não só sobre você, mas sobre todos nós. O circo guardou mistérios perigosos que farão você repensar tudo. A plateia estava em frenesi.
As pessoas gritavam e corriam. O circo, antes um espaço de distração, agora se tornava um palco de verdades sombrias. O músico da banda parou de tocar e tudo o que restou foi o peso da revelação pairando no ar. Dona Lúcia sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. O que mais havia sido escondido? O que daquele passado ecoante poderia ser mais devastador? Os segredos que já eram pesados estavam esperando para serem descobertos. E naquele momento, Dona Lúcia percebeu que a noite ainda estava longe do fim. Uma nova tempestade estava prestes a se desenrolar e ela estava no centro disso tudo. O que mais poderia vir à tona? A plateia estava em frenesi. Os olhares se voltavam de um lado para o outro, sem saber em quem confiar. O circo, que antes era um lugar de sorrisos e música, agora se parecia com um campo de batalha emocional. Dona Lúcia sentiu peso do olhar intenso de Letícia, sua neta, buscando respostas que nem ela mesma possuía. Antes que a confusão se instalasse de vez, o amigo de Dona Lúcia, aquele que aparecera misteriosamente, deu um passo à frente. Lúcia, você precisa ouvir. A verdade sobre sua família é mais complexa do que você imagina. Ele estava pálido e suas mãos tremiam enquanto ele tentava falar. Mas o pânico tomou conta de todos e as vozes se misturavam como um eco dissonante, criando um caos ensurdecedor. Dona Rita estava em choque. Sua expressão era de descrença. Eu nunca quis que você soubesse. Só queria proteger você. A defesa dela ecoava, mas não parecia ter peso diante do que estava sendo revelado. Então um som ressoou no ar, um estrondo, como se algo tivesse quebrado. Os olhares se fixaram em um cantinho do circo onde uma tenda havia desmoronado. Mulheres gritaram, homens correram e o pânico se apoderou do ambiente. Mas foi quando um homem de pele pálida surgiu, saindo das sombras, que todos prenderam a respiração. Ele usava um manto escuro e segurava um objeto reluzente nas mãos. A verdade não pode ser mantida oculta. Hoje, tudo mudará. Sua voz era estrondosa, quase mágica. Ele se aproximou de Dona Lúcia e o mundo ao redor parecia sumir. Você precisa entender, Lúcia. O que você descobriu não é nada comparado ao que está por vir. Sem aviso, ele levantou o objeto. Era um pequeno espelho, mas não qualquer espelho. Era como um portal. Olhe bem, Lúcia. A luz do espelho refletia uma imagem distorcida do que parecia ser sua própria vida, mas com mudanças drásticas. Lúcia viu-se criança novamente. Em meio a risos, mas ao lado havia um homem diferente, um estranho com um olhar sombrio. Esse homem, ele é seu verdadeiro pai. Corações pararam e um murmúrio percorreu a multidão. Lúcia mal conseguiu processar as palavras. Não, isso não é possível. As palavras saíram quase em um fio de voz. As imagens continuavam, mostrando cenas de uma vida que ela não conhecia. Brigas, lágrimas, segredos. O homem se aproximou ainda mais. O que você vê no espelho é o que pôde ter sido, mas também o que foi perdido. A conexão parecia visceral. Dona Rita finalmente deu um passo à frente. Eu não podia deixá-la saber. O seu verdadeiro pai. Ele era parte do que quebrou nossa família. Ele não é quem você pensa que é.
Sua voz estava trêmula, cheia de dor e arrependimento. Um grito cortante rasgou o ar. Letícia, que observava tudo, agora segurava o papel que havia mostrado a Dona Lúcia. Mãe, o que está acontecendo? Ela estava abalada, os olhos cheios de lágrimas. Como assim ele não é seu pai? O que mais está escondido? A tensão estava no auge. O homem com o espelho continuou. Os laços que você achou que eram de amor se entrelaçam em mentiras. O passado que tarda em ser revelado tem um preço, Dona Lúcia, e ele será pago hoje. E com um movimento rápido, o espelho estourou em 1000 peças e uma onda de energia vibrante percorreu a atmosfera. Todos gritaram e o ambiente mudou. As imagens dançavam pelo circo como memórias fugidias. A verdade se revelará e nem todos sobreviverão a ela. O homem sumiu, deixando apenas ecos. E Lúcia sabia que a vida que conhecia estava irreversivelmente mudada. Ela sentiu um nó na garganta, uma mistura de horror e desejo de entender. O caos tomou conta novamente. As pessoas corriam, outros choravam e Dona Lúcia ficou parada, incrédula. A única coisa que realmente sabia era que agora não havia mais como voltar atrás. Tudo estava prestes a desmoronar de uma vez. Vovó! Letícia gritou, angustiada. O que nós fazemos agora? Para onde vamos? As palavras dela ecoaram na mente de Dona Lúcia. Havia um mistério mais profundo a ser desvelado, e os segredos que irromperiam a seguir mudariam tudo para sempre. O circo que ela conheceu já não existia mais. E a pergunta permanecia quando tudo estivesse exposto. A plateia estava em frenesi. Os olhares se voltavam de um lado para o outro, sem saber em quem confiar. O circo, que antes era um lugar de sorrisos e música, agora se parecia com um campo de batalha emocional. Dona Lúcia sentiu o peso do olhar intenso de Letícia, sua neta, buscando respostas que nem ela mesma possuía. Antes que a confusão se instalasse de vez, o amigo de Dona Lúcia, aquele que aparecera misteriosamente, deu um passo à frente. Lúcia, você precisa ouvir. A verdade sobre sua família é mais complexa do que você imagina. Ele estava pálido e suas mãos tremiam enquanto ele tentava falar. Mas o pânico tomou conta de todos e as vozes se misturavam, como um eco dissonante, criando um caos ensurdecedor. Dona Rita estava em choque. Sua ex. Eu nunca quis que você soubesse, só queria proteger você. A defesa dela ecoava, mas não parecia ter peso diante do que estava sendo revelado. Então, um som ressoou no ar, um estrondo, como se algo tivesse quebrado. Os olhares se fixaram em um cantinho do circo, onde uma tenda havia desmoronado. Mulheres gritaram, homens correram e o pânico se apoderou do ambiente. Mas foi quando um homem de pele pálida surgiu, saindo das sombras, que todos prenderam a respiração. Ele usava um manto escuro e segurava um objeto reluzente nas mãos. A verdade não pode ser mantida oculta. Hoje tudo mudará. Sua voz é estrondosa, quase mágica. Ele se aproximou de Dona Lúcia e o mundo ao redor parecia sumir. Você precisa entender, Lúcia. O que você descobriu não é nada comparado ao que está por vir. Sem aviso, ele levantou o objeto. Era um pequeno espelho, mas não qualquer espelho.
era como um portal. Olhe bem, Lúcia. A luz do espelho refletia uma imagem distorcida do que parecia ser sua própria vida, mas com mudanças drásticas. Lúcia viu-se criança novamente em meio a risos, mas ao lado havia um homem diferente, um estranho com um olhar sombrio. Este homem, ele é seu verdadeiro pai. Corações pararam e um murmúrio percorreu a multidão. Lúcia mal conseguiu processar as palavras. Não, isso não é possível. As palavras saíram quase num fio de voz. As imagens continuavam, mostrando cenas de uma vida que ela não conhecia. Brigas, lágrimas, segredos. O homem se aproximou ainda mais. O que você vê no espelho é o que pôde ter sido, mas também o que foi perdido. A conexão parecia visceral. Dona Rita finalmente deu um passo à frente. E eu não podia deixá-la saber. O seu verdadeiro pai, ele era parte do que quebrou nossa família. Ele não é quem você pensa que é. Sua voz estava trêmula, cheia de dor e arrependimento. Um grito cortante rasgou o ar. Letícia, que observava tudo, agora segurava o papel que havia mostrado a Dona Lúcia. Mãe, o que está acontecendo? Ela estava abalada, os olhos cheios de lágrimas. Como assim? Ele não é seu pai? O que mais está escondido? A tensão estava no auge. O homem com o espelho continuou. Os laços que você achou que eram de amor se entrelaçam em mentiras. O passado que tarda em ser revelado tem um preço, Dona Lúcia, e ele será pago hoje. E com um movimento rápido, o espelho estourou em 1000 peças e uma onda de energia vibrante percorreu a atmosfera. Todos gritaram e o ambiente mudou. As imagens dançavam pelo circo como memórias fugidias. A verdade se revelará e nem todos sobreviverão a ela. O homem sumiu, deixando apenas ecos, e Lúcia sabia que a vida que conhecia estava irreversivelmente mudada. Ela sentiu um nó na garganta, uma mistura de horror e desejo de entender. O caos tomou conta novamente. As pessoas corriam, outros choravam e Dona Lúcia ficou parada, incrédula. A única coisa que realmente sabia era que agora não havia mais como voltar atrás. Tudo estava prestes a desmoronar de uma vez. Vovó! Letícia gritou, angustiada. O que nós fazemos agora? Para onde vamos? E justamente quando o desespero começava a se espalhar, um grito ecoou ainda mais alto. Espere! A voz era firme e quase familiar. A multidão se voltou e todos os olhares fixaram-se na direção do eco. Era uma mulher com um semblante altivo e um brilho intenso nos olhos. Dona Lúcia teve um arrepio. Você é? Sim, sou eu, Ana. A mulher caminhou para frente e o coração de Dona Lúcia disparou. Ana, sua irmã, que todos acreditavam estar morta. Dona Lúcia mal conseguia respirar. Você está viva? Mas como? Eu voltei para revelar a verdade, Lúcia. E ela é muito mais terrível do que você imagina. Sua voz tremia e as palavras saíam como se estivessem pesadas. Eu fui levada, mas nunca parei de procurar. O homem que você viu no espelho, ele é o seu verdadeiro pai, e ele é mais perigoso do que todos pensam. Dona Lúcia virou. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas com um custo. Ele fez isso com você? Eu tenho que te contar todos os segredos, Lúcia, mas não aqui, não agora. A multidão, ainda em choque, parecia um mar de borboletas enjauladas, inquietas e confusas. E enquanto Ana falava, uma sombra escura se projetou atrás dela. O senhor Paulo, a figura sombria de antes, está ali, seu olhar perscrutador em Ana. Você não devia ter voltado.
As consequências para todos nós serão devastadoras. As luzes do circo tremeluziam e a tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. A verdade que poucos poderiam suportar estava ali. E Dona Lúcia sabia que com a chegada de Ana, tudo havia mudado. Agora, a única certeza que tinha era que essa revelação a levaria a um destino que poderia cada vez mais se parecer com um pesadelo. O que mais estava por vir? E a essa altura, quem era realmente digno de confiança? Ana, com seu olhar penetrante, ficou de pé diante da multidão. E a tensão no ar ficou palpável. Você precisa entender, Lúcia. Eu não estou aqui para causar mais dor. Estou aqui para te proteger e revelar os segredos que podem destruir nossas vidas. Dona Lúcia, de coração acelerado, quase não conseguiu respirar. Proteger de quê, Ana? Do que você está falando? As palavras saíam entrecortadas, como se um peso pressionasse seu peito. A multidão permanecia em silêncio, atenta, como se pudesse ouvir o pulsar de cada coração ali presente. Letícia, segurando a mão da avó, olhava de uma para outra, confusa e angustiada. Mãe, você está me assustando! As lágrimas começavam a brotar de seus olhos e Dona Lúcia se sentiu perdida, sem saber como consolar a filha. Ana avançou, cada passo parecia um eco na noite silenciosa. A verdade que você não quer ver, Lúcia, é que todos nós estamos conectados e que os laços que pensávamos serem de amor são, na verdade, um labirinto de mentiras. Aquelas palavras soaram como um tapa. O público começou a murmurar, olhares de espanto se espalhavam como fogo em palha. É melhor você parar, Ana! Gritou Dona Rita, seu rosto pálido em choque. Você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo, Ana respondeu, a voz mais firme. O homem que você achou que era seu pai, ele não era seu pai biológico. Ele se escondeu atrás de uma muralha de mentiras, mentiras que envolvem todos nós. Neste momento, uma treta se formou entre as vozes da multidão e os gritos de pânico começaram a ecoar. O circo, antes encantado, começou a parecer um lugar assustador. Então, dentro da agitação, algo surpreendente aconteceu. Uma explosão ofuscante irrompeu do fundo da arena. O chão tremeu e as luzes piscaram como se o próprio céu estivesse desabando. Um grupo de figuras mascaradas emergiu da escuridão, lançando fumaça, e em meio ao caos, uma única voz ressoou: "A verdade nunca deve ser revelada!" Todos congelaram. Dona Lúcia, agora um campo de batalha de sentimentos, olhou para Ana e os olhos dela se encontraram, fixos e cheios de medo. O que está acontecendo?" murmurou Letícia. Agarrada à avó, as figuras mascaradas formaram um círculo em volta delas, suas intenções obscuras e ameaçadoras. Era como se houvesse um exército de sombras decidido a manter os segredos enterrados a qualquer custo. O coração de Dona Lúcia pulsava, cada batida soando como um tambor de guerra. Ninguém pode saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Uma figura avançou, revelando o rosto que Dona Lúcia nunca esperaria ver. Era o Senhor Paulo, com um sorriso traiçoeiro e olhos frios. Eu fiz de tudo para protegê-la, Lúcia. Você não sabe até onde eu fui para manter sua família longe disso. Um nó se formou na garganta de Dona Lúcia. Proteger? Você destruiu nossas vidas! O olhar dela era de fúria e dor. Mas então algo no ar mudou. Ana, em um ato de coragem, levantou a mão. Não! Agora você vai ouvir, Paulo. E
num impulso, lançou uma fita de vídeo contra os pés dele. A fita desenrolou, revelando imagens embaçadas que vibravam com a energia da verdade. Essas são as evidências. A verdade sobre nosso passado está aqui. Um silêncio mortal caiu. Todos olharam para Paulo, o homem que até então parecia estar no controle. A tensão era como um fio esticado, prestes a se romper. E foi nesse momento, quando os olhares começaram a se voltar contra Paulo, que uma explosão de luz desencadeou seu rosto em um choque profundo. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo", ele gritou, começando a recuar. Mas já era tarde demais. O circo agora era um campo de batalha emocional e físico. E a revelação da fita ameaçava corroer tudo o que lutou para esconder. Dona Lúcia sabia que os momentos que se seguiam mudariam tudo. Uma nova verdade estava à vista, mais sombria do que qualquer coisa que poderia imaginar. O demais se escondia naquele círculo de sombras, agora reunido ao seu redor? Quais segredos seriam liberados? E o que faria do coração dela uma vez que a verdade finalmente emergisse? O ambiente estava carregado. Os olhares se fixaram em Paulo. Suas palavras ainda ecoavam no ar, enquanto o sorriso confiante começava a escorregar de seu rosto pálido. A tensão era palpável, como se a tempestade estivesse prestes a desabar. Dona Lúcia sentiu o nó na garganta apertar. A fita que Ana havia jogado no chão estava lá, mas o verdadeiro impacto parecia maior do que qualquer revelação. E então um estrondo, um barulho surdo, como se o próprio chão estivesse gritando. Todos congelaram. A tenda do circo, já abalada por tantas verdades, começou a balançar e as luzes piscaram freneticamente, criando uma atmosfera surreal. Uma sombra macabra se projetou e as pessoas começaram a gritar, olhando para cima, buscando entender a origem do som. "Cuidado!" gritou Letícia, puxando a avó para mais perto. O coração de Dona Lúcia estava uma batalha. Medo, confusão, desespero. O circo, a magia que deveria ser, se tornava um cenário de pesadelo. Suddenly, uma enorme estrutura de metal e tecido se desprendeu do teto, caindo em direção à plateia. Um grito estridente irrompeu quando as pessoas começaram a se mover, algumas correndo para se salvar. A confusão reinava, o ar estava repleto de gritos e empurrões, quase como um abalo de terra. "Mova-se! Saia do caminho!" O caos tomou conta e alguém empurrou Dona Lúcia para o lado, fazendo-a perder o equilíbrio. Em meio à agitação, o olhar dela encontrou Diana, que estava à sua frente, os olhos arregalados de medo. "Precisamos sair daqui!" gritou Ana, puxando Dona Lúcia pelo braço, enquanto Letícia se juntava a elas. Mas a saída estava bloqueada. Foi nesse instante que Paulo avançou para Esther, um grupo de pessoas que ainda estava paralisado. Sua voz era uma mistura de desespero e raiva. "Parados! Todos fiquem calmos!" Sua presença estava carregada de uma autoridade estranha, quase como se os mantivesse sob seu controle. E então, no meio do caos, um brilho intenso apareceu. Era a fita jogada por Ana, ainda no chão, refletindo as luzes de forma quase mágica. Aquele pequeno objeto, esquecida por todos, parecia pulsar com uma energia própria. E quando Dona Lúcia olhou, foi como se uma luz a atingisse. Sem pensar, ela se agachou e agarrou a fita. Era um vídeo. As imagens,
começaram a rodar, captando a atenção de todos, mesmo no meio da confusão. Dona Lúcia, com as mãos tremendo, apertou o play e viu uma cena que a fez congelar. Era um vídeo caseiro, mostrando momentos de sua infância, seu aniversário de 5 anos. Mas ali estava também um homem, um estranho que sorria, sem que ela se lembrasse dele. A imagem mudou rapidamente, mostrando uma constante de rostos familiares, mas algo estava estranho. Diário, várias cenas, memórias misturadas, mas em um único momento, um olhar do homem, um sorriso desonesto que fez o coração dela estalar. Ele é o meu verdadeiro pai? O sussurro saiu involuntário dos lábios de Dona Lúcia. Ana, em choque, assistia ao vídeo em silêncio, pois uma verdade ainda mais chocante surgiu. Uma mulher apareceu ao lado do homem, suas feições revelando um semblante que Dona Lúcia conhecia. Mãe? O eco das suas próprias palavras preencheu o ar, mas a voz dela carregava uma incredulidade profunda. Isso não pode ser verdade! O que você está fazendo com essas imagens? Gritou Paulo. Mas suas palavras soavam fracas. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão de luz tomou conta do circo. O brilho ofuscante fez todos se protegerem. As imagens começaram a agir como um portal e uma figura encapuzada pareceu surgir da escuridão, revelando-se à medida que se aproximava. Era uma mulher. Lúcia, você não pode fugir da verdade. O destino de todas as nossas vidas depende disso. Sua voz era familiar e estrondosa. Eu sou sua irmã. Dona Lúcia ficou paralisada. O que você está dizendo? Quem é você? A cabeça girava e as lembranças começavam a vir à tona. Eu sou Bianca, e a verdade que você não sabe é que, ao contrário do que Paulo disse, somos todos parte de uma trama muito maior. O seu verdadeiro pai, aquela noite fatídica, nada é o que parece. Você nunca deveria ter estado aqui. Você não é quem pensa que é. Um grito ecoou, e dentro de Dona Lúcia algo estava mudando. Uma tempestade dentro dela estava prestes a eclodir. E a verdadeira questão que agora surgia era: quem realmente fazia parte de sua família? E o que mais Paulo estava escondendo? As peças começaram a se encaixar, mas a verdade pesada esmagava. E enquanto as vozes se misturavam e a tenda do circo começava a desmoronar, Dona Lúcia se via à beira de um colapso emocional. O que mais está escondido? Seu coração batia forte, enquanto a primeira luz do amanhecer começava a se infiltrar nas sombras. O ambiente estava carregado. Os olhares se fixaram em Paulo. Suas palavras ainda ecoavam no ar, enquanto o sorriso confiante começava a escorregar de seu rosto pálido. A tensão era palpável, como se a tempestade estivesse prestes a desabar. Dona Lúcia sentiu o nó na garganta apertar. A fita que Ana havia jogado no chão estava lá, mas o verdadeiro impacto parecia maior do que qualquer revelação. Você não sabe do que está falando, Paulo gritou, a voz tremendo, com um ar de desespero que não conseguia esconder. A verdade é mais perigosa do que você imagina. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo rastro de luz ofuscante começou a dançar pelo ar. Um portão, de algum modo mágico, se abriu no fundo da tenda e uma alucinação de sombras e luzes começou a pulsar. As figuras mascaradas se viraram, sentindo a mudança no ambiente. A atenção instantaneamente desviada do confronto. Os olhares estavam agora fixos da entrada do portal. Uma luz quente e brilhante começava a se expandir. Vá, Lúcia, vá agora! Ana gritou, quase como um comando.
enquanto estendia a mão para a avó. Dona Lúcia hesitou, o pavor a paralisando, mas não havia tempo. Letícia, segurando firmemente a mão da avó, puxou-a para frente. A tensão começou a transformar-se em uma urgência palpável. Entrando no portal, Dona Lúcia sentiu um torvelinho de sentimentos. Mas antes que pudesse processar qualquer coisa, uma mão forte agarrou seu braço e a puxou para trás, em um estalo, como se a própria realidade estivesse tentando separá-las. Era Paulo, o rosto distorcido pela raiva. Você não pode fugir da verdade! O mundo girou. O portal pareceu fechá-las em um engodo de luz e sombras. Nós temos que enfrentar isso juntas! Letícia gritou, a voz dela ecoando em meio ao caos. Mas a imagem que surgiu diante de Dona Lúcia era ainda mais chocante do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. No centro da confusão, uma criança apareceu. Uma menina de olhos brilhantes, a idade de Letícia, mas com uma intensidade que fez o coração de Dona Lúcia falhar. Mamãe, onde você está? A voz da criança cortou o ar, a inocência contrastando brutalmente com a intensidade do momento. Dona Lúcia congelou, reconheceu aqueles olhos. Mamãe? A pergunta da menina ressoou como um eco distante de um sonho que ela não sabia que tinha. A garota não poderia ser, mas o semblante, a expressão, a maneira de olhar era distintivamente familiar. E naquele momento, Dona Lúcia se deu conta. A verdade não era apenas sobre os segredos de sua família, mas também sobre essa criança, que poderia ser a filha que ela nunca teve. O peso da revelação a atingiu como um soco no estômago. Não, isso não faz sentido! Ana ficou ao lado dela, apática, enquanto a criança estendia a mão, como se estivesse acenando em busca de proteção. Você me prometeu que voltaria. A fragilidade da situação era esmagadora. Quem é ela? A pergunta de Dona Lúcia saiu com dificuldade, a voz embargada, enquanto uma onda de desespero a invadia. Paulo, percebendo a gravidade da situação, começou a recuar. Palavras de raiva eram agora balbucios. Eu não queria que você soubesse. Você não deveria estar aqui. Ele se virou, tentando escapar do peso da verdade que agora estava tão visível. As figuras mascaradas estavam em movimento agora, cercando a criança. O clima que uma vez parecia mágico, agora era aterrorizante. Com todas as emoções à flor da pele, Dona Lúcia avançou, seu coração disparado. Fique longe dela! Ela gritou, impulsionando-se para proteger a menina. Um novo instinto, uma onda de coragem desconhecida. Então, em um movimento abrupto, uma das figuras mascaradas acertou um golpe na direção de Dona Lúcia. Letícia se lançou à frente, gritando, não! O som da queda reverberou pelo ar pesado e a realidade pareceu se desvanecer por um instante. Dona Lúcia agarrou a mão da menina e de Letícia, a adrenalina a levando adiante. Sentiu um sobressalto. Aquele momento era crucial. Mas a sensação de que o laço que as unia estava prestes a ser rompido pulsava dentro dela. Num piscar de olhos, a criança desapareceu, engolida por um redemoinho de sombras. Não! Onde você foi? O desespero tomou conta. Era como se a própria essência da vida de Dona Lúcia estivesse se dissipando. O futuro que ela conhecia, as verdades que pensava ter, tudo começou a desmoronar.
O que foi essa menina? Ela murmurou enquanto a confusão crescia. Um lamento ecoou em sua mente. Quem era ela realmente? E enquanto o caos tomava conta, Dona Lúcia percebeu que a batalha estava apenas começando. As sombras estavam mais perto do que se imaginava. Todas conectadas em uma trama de segredos e mentiras que ameaçavam consumir tudo. O que aconteceu com a criança? E, mais crucialmente, o que mais Paulo estava escondendo em seu passado sombrio? A resposta continuaria a escapar, mas o coração de Dona Lúcia sabia que a noite ainda estava longe de acabar. As sombras começaram a se dissipar, mas o clima de tensão ainda pairava. Dona Lúcia sentia o coração disparar em seu peito, cada batida ressoando como um tambor de guerra. Ela olhou para a criança que a chamara de mamãe, o que parecia quase irreal. Como poderia isso estar acontecendo? Paulo estava prestes a se revelar mais uma vez, mas a voz de Ana cortou o ar, firme, decidida. Não, Paulo, essa vez você não vai sair impune. Ana se ergueu, a postura rígida, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e resolução. A multidão estava em choque, mas ali havia uma força que Dona Lúcia nunca viu antes. Vamos, Lúcia! Letícia puxou a mão da avó. Claro, na urgência. Precisamos sair dessa. Se não fizermos isso agora, tudo o que sabemos pode ser perdido para sempre. Ouviu-se um estalo no ar e, de repente, o espaço ao redor parecia pulsar, como se estivesse pedindo para que a verdade fosse revelada. Dona Lúcia sentiu a energia, o peso das palavras de Ana, o comando que descrevia sua própria vida. Sim, temos que enfrentar isso juntas! Dona Lúcia gritou, a coragem crescendo dentro dela. Elas foram em direção ao portal. E com a mão da neta segurando firme a sua, havia uma sensação de unidade. Paulo, percebendo a determinação delas, lançou-se na frente. Vocês não podem. O que está em jogo é muito maior do que vocês entendem. Sua voz tremia, misturada à raiva. Mas não havia mais espaço para medo. A luz do portal brilhava intensamente e Dona Lúcia olhou para o rosto da criança pela última vez, antes de se lançar pela entrada. Um eletrocardiograma de emoções pulsava e um grito de pânico foi suprimido pelo brilho. Quando atravessaram, o mundo ao redor se iluminou como um novo amanhecer. A sensação de peso desapareceu e o cheiro de flores e um ar fresco as acolheu. E ali estavam elas, as figuras familiares, rindo, dançando. Uma celebração envolvê-las com amor. Uma paisagem conhecida se desdobrou diante de Dona Lúcia. Um grande pomar florido, reluzindo sob o sol. E ali, no meio das árvores, estava a figura sorridente da mulher que a criança chamara de mãe. Era verdade. A felicidade dela gerou um calor que parecia abraçar as três. Você finalmente está aqui, Lúcia. A mulher sorriu, o sorriso puro. Então, a confusão das memórias soprou para longe, aliviando o peso em seu coração. Sonhos de dor dissipados e uma luz invadiu seu ser. Você é amada. As sombras do circo e da dor começavam a se desvanecer enquanto Dona Lúcia se permitia sentir aquele amor. Um novo ciclo começava e ela sabia que estava cercada por todos os que amava. Não era apenas a revelação de mistérios que importava, mas a união, o amor,
a verdade que as conectava. Tropelias de alegria incharam o seu peito, enquanto a história finalmente se reescrevia. E, enquanto todos riam ao redor dela, a certeza se estabeleceu. A dor do passado não seria o que definisse seu futuro. Siga em frente, minha querida. Você é mais forte do que imagina, ecoou a voz da mulher em sua mente. E então, com a luz do dia brilhando em seus rostos e o amor envolvendo cada um deles, Dona Lúcia sorriu. Uma nova vida estava esperando. Mas antes que pudessem celebrar, uma sombra ainda dançava longe. Os segredos deixados para trás podiam chamar novamente. E o que mais estava por vir? Quais verdades ainda estavam enterradas? Agora, para você que acompanhou essa história até aqui, precisamos de sua ajuda. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é fundamental! Esmague o botão de like para aquela força que o algoritmo ama. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você que é um verdadeiro fã sabe o quanto isso significa para nós. Vamos juntos nessa jornada!